Shabbat Shalom, meus amados. Vamos começar mais um estudo dentro das Escrituras. Mas primeiro vamos orar. Todo-Poderoso Yahuwá, Criador do céu e da terra, abre a nossa mente e nosso entendimento para compreender o plano da salvação. Vem, Pai, nos mostrar a verdade sobre a doutrina da predestinação e vem nos ajudar a se descontaminar dos ensinos errôneos dos homens. Em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador, pedimos essas bênçãos. Amém. Sejam bem-vindos, queridos, a pedido de inscritos e novamente tentando gravar, pois a nossa live não foi até o final. Nós vamos falar sobre a doutrina da predestinação e salvação. Isso é muito importante porque uma doutrina ela vai determinar o modo de vida daquele que crê nela. Então nós temos que compreender a verdade sobre o ensinamento da predestinação calvinista, arminianista, tudo aquilo que o sistema religioso ele incutiu nas religiões e das quais muitas fizemos parte no passado. Porque até mesmo pessoas que se dizem fora do sistema religioso ainda mantêm certos dogmas, certos entendimentos de predestinação, e isso precisa ser desmistificado pelas Escrituras. Eu quero mostrar para você que nessa questão da soteriologia, que é o estudo da salvação, existem duas correntes principais que foram levantadas durante a Reforma Protestante. A primeira é o calvinismo, do padre João Calvino, que trouxe um modo de pensar que se resume no seguinte: olha só o que eles ensinam. Aqui diz, na interpretação sociológica, o calvinista acredita que Deus é soberano em todas as coisas, inclusive na interferência quanto à salvação do homem. Portanto, o homem não tem participação alguma na própria salvação. Logo, Deus predestinou seus escolhidos para a salvação, uma vez que a humanidade, após o pecado, não teria condições de se voltar ao Criador, por estarem mortos em seus pecados e delitos. Então é mais ou menos assim: o Criador olhou para uma pessoa e diz: eu fui com a cara desse, vai salvar. Olhou para outro e diz: eu não fui com a cara desse, ele não vai se salvar. É mais ou menos isso. É um absurdo. Isso é totalmente incoerente com o caráter do Criador, com o que as Escrituras falam sobre o plano da salvação. Pois bem, o arminianismo é muito parecido com o calvinismo, salvo que o arminianismo diz que a graça não é irresistível, ela é resistível. É uma predestinação onde o sujeito ainda pode optar por se perder. É mais ou menos isso em suma. Agora, o que as Escrituras realmente dizem sobre a salvação, meus amados? Primeiro de tudo, nós temos que nos desvencilhar de toda a teologia, o lixo teológico do sistema religioso, inclusive a teologia maçônica, que criou diversas religiões a partir dos maçons, que eram Rosa-Cruzes de alto grau, como Lutero, Calvino, e todos esses padres aí que fundaram várias denominações. Nós temos que entender isso, que o ocultismo prevalece. Eles pegam uma doutrina, fazem um cavalo de batalha em cima dela, têm uma obsessão em certos aspectos da Bíblia e criam uma religião e aprisionam algumas mentes dentro desse sistema de pensamento. Então nós temos que correr disso. Muito cuidado com o fanatismo, pessoas que se apegam a um só dogma e batem nisso e fazem um cavalo de batalha de salvação para dizer quem está salvo, quem está perdido. Isso é muito sério. Muito mais com a doutrina da predestinação. Pois bem, vamos analisar. Eles usam alguns textos onde, de forma simplória, o simples aparecimento da palavra indica a verdade de um corpo de doutrinas como o da predestinação. Será? Efésios 1:5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, ou por Yahushua, nosso Salvador, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então eles dizem: olha aí, a palavra predestinação está escrita, então logo a nossa doutrina da predestinação está correta. Isso é muito medíocre. Por quê? Porque o termo predestinar na Bíblia não é o mesmo termo predestinar usado no conceito, na concepção humana. O que o Criador predestina, ele é baseado
em coisas que os seres humanos não têm, como presciência, ou seja, o Criador sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Como onisciência, ele sabe de todas as coisas, inclusive quem está salvo ou quem está perdido, quem vai salvar, quem vai se perder. Então, é diferente da concepção humana. Efésios 1:11 vai dar uma ótica melhor sobre o tema. Quer ver? Nele digo que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, e essa parte-chave que eles não leem, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, o Criador ele predestina conforme o propósito. O propósito é a vontade do Pai. É o desejo que ele tem. Não quer dizer que vai ser como ele quer todas as coisas, mas é o propósito dele. Segundo o conselho da sua vontade, nós vamos saber que vontade é essa que o Criador tem. Em Romanos 8, 29 e 30, outro texto muito usado pelos que partilham da crença da predestinação, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E você pode parar bem aí e ver que logo no início do texto você já mata a charada. Porque os que dantes conheceu, ou seja, baseado no pré-conhecimento. Como o Criador sabe quem vai se salvar, quem vai se perder, ok? Então ele predestina, ou seja, ele designa algo baseado no pré-conhecimento. Não quer dizer que o Criador vai interferir na salvação dessa pessoa. Não quer dizer que o Criador vai obrigar alguém a se salvar, que não queira, e também vai expulsar ou condenar alguém que queira ser salvo. Não tem sentido, seria injusto, seria um tirano. E é isso que as religiões fazem com a imagem do Criador. Desfiguram a imagem do Criador, do caráter dele, para que, infelizmente, muitos se desviem do caminho. Ainda diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então existe um processo, o Criador, baseado no pré-conhecimento dele. Ele chama as pessoas, ele as justifica, ele as glorifica. Não quer dizer que as pessoas não possam mudar de ideia, como no arminianismo é colocado, né? Ah, não, a graça não é irresistível, alguém pode cair dessa graça. E eu tenho visto, desde o tempo que eu era do sistema religioso, que a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, ela é baseada nessa ideia aqui da predestinação. Ou seja, o sujeito ele pode aprontar o que for, mas ele sempre vai ser salvo, o que é um absurdo. E é esse o perigo das doutrinas das religiões. Elas colocam o homem em um perigo mortal de salvação, em uma espécie de presunção, achando que ele, por estar salvo, ele pode fazer o que bem entender, porque ele sempre vai voltar para o caminho. E não é isso que a minha Bíblia mostra. A despeito também do conceito de predestinação, que o Criador interfere no livre-arbítrio dos homens e que ele muda, né, o destino dos homens baseado na vontade dele, na interferência dele, 1 Timóteo 2,4 derruba de uma vez por todas essa falácia. Quando diz que o Criador, que o Pai, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o Criador ele não escolhe a dedo: ó, esse aqui eu fui com a cara dele, vai salvar, esse outro eu não gosto, não me suporto, não me entra, não vou salvar. Não. O Criador ele quer que todos os homens se salvem, até mesmo os ímpios, e eles cheguem ao conhecimento da verdade. E essa é a vontade dele, esse é o propósito dele. Ele predestinou todos os homens a se salvarem. Agora a questão é: todos vão salvar? Não, óbvio que não. Se ele predestinou a todos os homens se salvarem, mostra que a vontade dele é que eles se salvem. Mas não significa que todos vão se salvar, porque há ainda o livre-arbítrio, a escolha. Ezequiel 33:11 diz-lhes: vivo eu, diz o Altíssimo Yahuá, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então o Criador, ele
Ele deseja que todos se salvem. E ele roga, ele clama, ele suplica: por que você vai morrer, ó casa de Israel? Por que escolher o mal? Por que escolher a perdição? Bom, queridos, nós temos que entender que o pré-conhecimento do Pai, né? Ou seja, Ele sabe já se eu ou você estamos salvos, mas Ele, lógico, Ele não vai interferir nisso. Diferente do Eterno, nós não temos pré-conhecimento, nós não somos oniscientes, nós não sabemos de todas as coisas, mas Ele sabe. Mas Ele não age com acepção de pessoas. Nós vamos ver por quê. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, e essa é a chave para entender, Ele já conhecia, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, baseado no Criador saber quem vai se salvar ou quem vai se perder, é lógico que Ele predestina para serem conforme a imagem do seu Filho, porque Ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. 1 Pedro 1:2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, ou do Altíssimo, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E eu gosto dessa palavra aqui em 1 Pedro 1:2, a presciência, ou seja, antes. Ciência, conhecimento. Então, conhecimento é prévio do Criador, né? Ele elegeu aqueles que Ele conheceu, que sabia que iam querer a salvação. Em santificação do Espírito, para a obediência. Então, por que nós vemos uma teologia reformada, como é chamada, liberal, não santificada, como a que existe em muitos, inclusive nos Estados Unidos, esse corpo de doutrina que é representado pela igreja presbiteriana, calvinismo, anglicanismo, tudo isso tem esse toque diabólico da predestinação, do sistema católico protestante. São igrejas que estão liberando casamento homoafetivo, são igrejas liberais que liberam aborto, são igrejas liberais que, baseadas nessa doutrina satânica, fazem o que bem entendem, achando que não vão decair da graça. Porque a graça é irresistível. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então não existe a doutrina de obediência e aspersão no sangue do Messias. Não existe doutrina em santificação do Espírito, longe desse povo. Por isso que é tão mortal, por isso que é tão maléfica você dar ouvidos a esse tipo de doutrina diabólica que está sendo impregnada hoje até fora do sistema religioso. YouTubers pregando predestinação. E aqui vai um alerta, amados. Você pode gostar de mim ou não, você pode gostar do que eu digo ou não, mas não muda o fato de que as Escrituras ensinam a verdade e que elas rebatem a predestinação conforme a visão do sistema religioso. Romanos 11:2: o Criador não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou seja, tudo é baseado no pré-conhecimento. O Criador já conhecia o povo de Israel. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala o Criador, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Romanos 11:2. E o capítulo 11 de Romanos é um texto um pouco complexo, porque ele vai dizer que o Criador endureceu o coração de Faraó, e que, enfim, dá a entender, aparentemente, que existe ali uma interferência do Criador. Mas eu digo que não, absolutamente. Tudo é baseado no pré-conhecimento. Se o Criador sabia que o Faraó, provavelmente Ramsés II, era mau, perverso, um homem que iria se endurecer, não quer dizer que o Criador provocou isso. Porque da mesma forma que o coração do Faraó foi endurecido, a operação da salvação também converteu os corações dos israelitas para saírem do Egito. Então, nós vemos atitudes diferentes para a mesma luz. A mesma luz que endurece o barro, ela amolece, ela derrete o gelo. A diferença é a essência de cada um, ou a escolha de cada um. Então, o Criador, sabendo disso, ele operou essas coisas maravilhosas. Alguns vão negar textos escancarados mostrando
a doutrina do livre-arbítrio, mas não tem como. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então o que o Criador faz? Ele propõe a você, ele te dá duas alternativas, é só o que ele faz. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. O Criador te dá duas escolhas, ele espera que você escolha a vida, mas ele não interfere no seu livre-arbítrio, na sua decisão. Senão ele seria tirano, ele seria um ventríloco, um manipulador de fantoches, de marionetes. E o Criador não é assim, meus amados. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Altíssimo, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos a Iahve, ao Todo-Poderoso. Josué 24:15. Então Josué fala da possibilidade de escolher um ou outro, ou os deuses ou o Altíssimo. Ele diz: olha, vocês podem muito bem escolher um ou outro, mas eu e a minha casa serviremos ao Altíssimo. Eu espero que você tenha entendido, amados, que nas Escrituras não tem lugar para essa doutrina calvinista, arminianista, da doutrina presbiteriana, doutrina reformada, essa linha evangélica tradicional, conservadora ou liberal, anglicana, metodista, todo esse sistema religioso inventado por maçons. A Bíblia não dá lugar a isso nas Escrituras, meu amado. Tudo é baseado no livre-arbítrio do homem e a permanência dele na salvação. A escolha é sua. Escolhi hoje a quem servireis. Guarde bem o que tens, para que ninguém tome tua coroa, diz o Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei as promessas contidas nesse livro. Então, amados, que você possa compartilhar essa mensagem para aqueles que não têm esse entendimento ainda. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Ele nos salve, baseado no pré-conhecimento dEle, baseado na vontade dEle, que é que todos se salvem. E que Ele venha nos abençoar cada vez mais. Shalom, shalom. Até um próximo estudo.